gosto muito do espírito de Mises, no sentido de que não é, né? Eu gosto de pensar no seguinte sentido. Eu gosto de tentar viver, pelo menos em sonho, aquele momento do Mont Pelerin, em que ele mete a mão na mesa, que todo mundo conhece, vocês são todos um bando de socialistas, né? Ele fala isso, se não me falha a memória, estava presente Hayek, Friedman, acredito que Hofbauer também estava presente, estava se discutindo naquele determinado momento. Acho que Hofbauer é muito novo nessa época. Não, eu acho que ele estava presente sim. Acho que Hofbauer, depois eu vou dar uma pesquisada. Mas acho que estava presente sim. Esse encontro do Mont Pelerin, estava Friedman, estava uma turma, estava uma galera, e a questão toda, que se chegou a falar assim, sobre a questão do imposto regressivo, imposto negativo, eu não me lembro qual era, o assunto era sobre esse imposto, eu não sei o nome que se dá, ao invés de cobrar imposto, ia pagar para quem não tinha. E Mises o imposto de renda negativo que o Friedman defendia. Exato. E Mises mete a mão na mesa e chama todo mundo de socialista, com total razão, porque não se faz uma vírgula de concessão ao socialismo. E aí eu quero te perguntar, eu vou fazer uma pergunta direta, que eu tenho certeza que Mises estaria aqui para bater na mesa caso a resposta não seja a mais adequada. É possível relativizar a propriedade privada? Sim, é possível relativizar a propriedade privada, só não é possível fazer isso se são libertário, né? Do ponto de vista mais... Só não é possível fazer isso se é um libertário. Isso, ok. Tô dizendo assim, e assim, é um pouquinho difícil falar do Mises nisso, porque ele escreveu o primeiro livro de 600 páginas, né? Ele escreveu o maior livro sobre o socialismo, ele passou 600 páginas definindo o socialismo. E aí, dotado de toda a obviedade, que era a propriedade do homem, que poderia dizer isso, ele veio e disse, não, isso é socialismo. Mas assim, veja que é até complicado me comparar a ele, porque eu não escrevi um livro de 600 páginas antes, é por isso que, de certa forma, eu dou uma certa floreada e uma certa estendida nos argumentos, porque eu não escrevi um livro de 600 páginas antes, explicando cada um dos meus argumentos e podendo definir de acordo com ele, e assim todos eles se tornaram... deixaram de ser socialistas em virtude desse livro, né? Ele foi com certeza o marco da época, o Hayek falando sobre socialismo. Inclusive, se vocês já ouviram falar de socialismo, ele está à venda na Universidade Libertária, tradução da editora Conkin, só pesquisar lá no site, na loja da universidade. Assim, é um pouco complicado, porque do ponto de vista prático da coisa, é o seguinte, esses indivíduos, eles não é que eles estejam relativizando a propriedade privada, porque eles nem têm noção da extensão do seu discurso. É como se a gente estivesse dizendo assim, uma criança pode bater no amiguinho de forma consciente e você dizer que ele é má? Faz sentido isso, uma criança de 3, 4 anos? Não faz, né? Não faz muito. Não faz. Você não diria... Inclusive, se um menino de 7 anos estivesse aqui, você não entrevistaria ele. Porque as palavras do menino de 7 anos, mais genial que ele seja, ele não tem a consciência da extensão linguística e da profundidade semântica das palavras dele. Da mesma forma, o que falta nos libertários, nos maiores libertários hoje em dia, é a noção dessas duas coisas. Extensão linguística e profundidade semântica. Não tem nenhuma. E aí eles podem falar sem sentir-se contraditos. Mas tem uma coisa que é muito básica. Eu sou um cara muito pragmático, sabe? Porra, eu tenho quatro muros fechando uma área, encerrando uma área, que é minha. Ali eu faço o que eu quiser. Se houver alguma pessoa que diga que aquilo lá tem coisas que eu não posso fazer nessa minha área, isso aí é o quê? É um relativismo ou não? Não sei. Você pode fazer o que você quiser, pode falar o que você quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Estou falando de fazer. Aquela minha área, minha fazenda, minha gleba, meu país. Eu peguei e tenho um 100%. Isso é uma discussão já antiga aqui no programa, porque o Rodrigo quer matar quem pisar na propriedade dele. Exatamente, Daniel. Ele quer matar as pessoas. O sonho dele é usar as armas e ir em alvos móveis, entendeu? Eles gostam de fazer essa brincadeira, que eu não acho produtiva, porque se discute, aí se caricata a discussão. Agora, a discussão real é uma só. Dentro da propriedade privada de alguém, não se pode relativizá-la. E a coisa que eu mais vejo de todo mundo que se levanta a bandeira libertária, quando você chega nessa questão, o cara fala, não, mas pera, opa, não, aí não, pera lá, não, você não pode, dentro da sua área, eu vou fazer uma matemática, aí vira sabe aquele meme
daquela atriz que fica aquele triângulo, cone, aquela equação para tentar chegar a um consenso? Cara, o cara relativizou a propriedade privada. Para mim, não pode ser considerado sequer um liberal clássico, que dirá um libertário. Mas o que significa relativizar a propriedade? Você colocar coisas que a pessoa não pode fazer dentro da propriedade que é dela. Mas aí eu posso dizer, por exemplo, que você não pode voar. Eu posso fazer, inclusive, uma lei sobre você não poder voar. Eu posso, inclusive, fazer que toda tentativa de você voar você seja punido, né? Toda vez que você alçar um voo acima de 30 metros, porque, assim, você está confundindo as estruturas. A gente tem que lembrar que um dos motivos pelo qual o Estado surgiu foi por uma discussão no próprio direito alemão sobre a diferença entre o idealismo político e o realismo político. O idealismo político ganhou por muito, assim. Ele ganhou essa discussão, mas assim, perdeu na realidade, né? Na forma social, e o libertarianismo é também consequência dessa vitória na realidade, né? A retomada dessa discussão. Porque o que acontece é o seguinte: na verdade, a maior parte das legislações e a maior parte das nossas intenções para com a propriedade do outro, quando ele diz assim, o indivíduo deve fazer isso, o indivíduo deve fazer aquilo, eu vou retornar de alguma forma sobre a sua propriedade se você reagir dessa ou daquela forma, essas formas, elas são geralmente frases, né? Elas são palavras, elas não assumem uma dimensão real no mundo, né? Na verdade, o número de violações da propriedade é sempre muito menor do que o número nominal de violações da propriedade. Se a gente fosse imaginar que a sua propriedade privada está sendo violada nesse momento por todos os juízes e agentes políticos do Estado, você não conseguiria fazer o corpo jurídico necessário para a gente falar da sua propriedade. Ela seria o que no direito se chama de um ente dinâmico permanente. Ente dinâmico permanente não tem personalidade jurídica. Então, por isso que a gente não pode... isso aí é um erro categorial da forma como se denomina essas coisas. A gente é meio difícil falar disso, né? Até por isso eu não utilizo... Vamos fazer a coisa para o lado mais simples. Eu vou fazer uma pergunta tipo... A prova da universidade... É difícil, velho. É difícil para relativizar a propriedade privada. Relativização é uma forte. Dentro da minha propriedade privada, ninguém pode entrar. Eu posso ter uma arma, eu posso andar de tanque, que é aquela velha frase que todo libertário gosta de falar, quero ter isso, quero ter graças a Deus. De plantar maconha na minha propriedade privada, quero ter direito a tudo, Ai, mas se o menininho pular para buscar a bola dele na sua propriedade privada e você atirar nele, você errou. Ah, cara, tenha santa paciência. Querido, mas veja só. A grande questão que se afirma é o seguinte. Pense do ponto de vista mais claro da coisa, que quando você está dentro de um carro, sei lá, digamos que você esteja no carro de um Uber, né? Eu coloquei 4 muros, 100%. Por que 4 você muros? Mora lá dentro, você é Mas por que 4 muros? Oi? Por que 4 muros? Qual a diferença? Qual a diferença jurídica? 4 muros, você está lá dentro. Mas por que? Qual a diferença jurídica? Assim, mas você esteja na casa de alguém. Digamos que você esteja no negócio de alguém. Alguém decide que você não é mais bem-vindo lá. Você dá um passo, por exemplo, para pegar suas coisas. Aquele passo foi indevido, você pode tomar um tiro. Não faz sentido falar isso, dizer que a gente poderia atirar em você a qualquer momento, porque veja que, do ponto de vista jurídico, é indiferente se a sua intenção era pegar o seu casaco, que era uma propriedade sua, dentro da propriedade de alguém para se retirar, ou se você deu um passo iniciativo e você violou uma determinada propriedade. Nos dois casos, você foi além da extensão nominal da sua propriedade. Por isso que você não pode considerar, e jamais poderia considerar, que os mecanismos de violação, eles são mecanismos que não possuem uma restrição em um segundo elemento. E qual que é esse segundo elemento, né? Qual que é o elemento chave? É que as violações, elas são proporcionais, né, à violação real. Porque se você cria um lastro com a violação real, e o Hofbauer faz muito bem isso no capítulo sobre punição e proporcionalidade no próprio Ética da Liberdade, assim como o Kinsella faz depois em artigo anônimo, você tem algo, né, a de fato expressar, né? Você consegue diferenciar o porquê que essas duas coisas, porque que é uma expulsão e uma entrada, elas são coisas diferentes, né? Você consegue, inclusive, diferenciar a discussão que aconteceu no Libertarian Papers entre o departurismo, que era uma teoria de aborto que utilizava esse mecanismo de expulsão, né, que a gente está conversando aqui, e o Walter Block com o seu expulsionismo,
né? Então, calma lá, é sempre mais difícil. É justamente o que eu falei. Se você for levar as últimas consequências, na verdade, é muito difícil você ter essas duas coisas, profundidade, extensão linguística e profundidade semântica das afirmações que a gente está fazendo. Justamente porque surgem, nessas ponderações teóricas, as categorias, né? As distinções, os limites, e é aí que a gente começa, inclusive, a entender quais são os elementos que configuram o libertário, né? Acho que é isso. Eu acho, mas aí então, na verdade, nós estamos colocando uma nova forma de governo, onde alguém vai dizer quais são os limites, isso aqui isso não é, e alguém vai ter que governar a vida do outro conforme aquilo que os outros regam. Não, você pode perfeitamente bater na cara do sujeito. Veja só. Se você relativiza a propriedade privada, você chega nisso. Mas a propriedade privada aqui não está sendo relativizada. É você que... Assim, se você parar para pensar... relativizando a autopropriedade, talvez, da outra pessoa, né? Como assim? Quando você fala que você vai poder... Você pode fazer o que você quiser dentro da sua propriedade, inclusive matar uma pessoa. É que aí a gente já discutiu isso, ainda que de brincadeira, a gente já discutiu. Você tem 4 muros na sua propriedade, um cara pula esse muro. E todo mundo vai desconfiar que esse cara está, de alguma forma, tentando violar ali a sua autopropriedade. Então, acredito que uma violação da propriedade dele, da autopropriedade dele, seria legítima defesa. Mas a partir do momento que você tem um terreno aberto, com uma cerquinha, uma criança pula para pegar uma bola, a situação é um pouco diferente. Você não pode violar a autopropriedade da pessoa por uma imperícia, talvez. Vocês lembram da terra do governo privado, dos reis, que o cara entrava para caçar na floresta do rei, matava uma lebre, era pego e era destinado à forca? Vocês lembram disso? Sim, eles estão errados. Ok. Uma criança entra na sua propriedade para roubar uma goiaba. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Então, porque daqui a pouco nós vamos começar a relativizar. Não, mas a criança é imputável. Mas quando que a criança deixa de ser imputável? Sempre. O que eu quero chegar sempre na questão é que sempre que a gente relativiza a propriedade privada, a gente tem que colocar um peso. E aí a gente fala assim, e quem define o peso? Todos os dias eu tento explicar para minha filha que toda vez ela vem, a gente conversa muito sobre a liberdade, sobre o mundo, sobre a política, sobre a sociedade. E sempre que ela vem e fala assim, papai, mas então a gente tem que fazer uma lei para proibir a pessoa de fazer... Filha, errou. Começou com temos que fazer uma lei. Errou. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.